Hoje? Estou. Ótimo. Isso é uma satisfação para mim, em particular, estar com vocês. Não é demagogia, não é... Eu sempre vim conversando e quando eu estava lá dentro me lembrei dos momentos que eu vivi aqui na creche. Então eu sei que sou bem-vindo, porque há, como o nosso irmão falou aí, da reciprocidade energética. Então, algo em comum existe entre eu e a Pedro. Não é à toa que nós estamos em determinados locais, em determinados setores, fazendo o que nós estamos fazendo. E hoje, a nossa proposta hoje é trabalhar sobre o homem integral. Então, o que vem a ser esse homem integral na nossa visão? O que é que nós compreendemos como ser integral? Aí a doutrina espírita nos esclarece que a partir do momento que quando a gente pensar em nós temos que pensar em nós sermos tridimensionais. Nós estamos aqui no corpo físico, mas sabemos que não somos corpo físico. Estamos, é diferente de ser. Então, como nós estamos no corpo físico, há algo mais importante por trás desse corpo físico. É um corpo que molda essa beleza que somos, perispírito, que no grupo de estudo vocês devem ter conhecimento. E quem está atrás desse perispírito é o espírito, é o comandante, é a essência. Então, quando a gente pensar na doutrina espírita, a gente não pode deixar de pensar nessa três divisões, como a gente diz, físico, homem ou mulher, perispírito e espírito. E quando a gente vem falar na casa espírita, a gente estava conversando anteriormente que a gente não vem falar para o encarnado. A gente vem falar para o espírito do encarnado. E se a gente vem falar para o espírito do encarnado, o espírito do desencarnado é aquele que a gente diz que morreu. Morreu, finado é fim, não. Aí é que está o problema toda da nossa equação. Porque quem morreu está aqui conosco. Familiares, amigos, inimigos. Então, por esta razão que a gente pede a ele, esses espíritos desencarnados, esses espíritos que ainda estão aqui conosco, a permissão para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho a respeito do homem integral. Então, o homem integral, ele tem uma dimensão muito grande. E se a gente pegar esse livro de Joana de Ângelo, e a gente lê com muita propriedade, com muita cautela, com muito dicionário também, com muitas palavras que nós desconhecemos, a gente vai perceber a dinâmica do que é o homem integral. Então esse homem integral para nós, a nossa, vamos dizer assim, ignorância não é o fato de não saber, ainda não conhecer, a gente pega esse homem integral e diz assim, não, eu sou espírito, estou no corpo físico. Então a gente nunca jamais, a gente tem que pensar em nós fisicamente, se preocupar em nós fisicamente, em saber o porquê dessa integralidade na nossa vida. Então, por esta razão, a gente vai conhecer alguns tópicos que a nossa irmã Joana diz aqui. Se a gente vai falar na doutrina espírita, o livro dos Espíritos traz uma na questão 625. Qual o melhor homem modelo e guia para a sociedade é quem? Jesus. Então está na questão 625. Então esse homem é integral. Por que ele é integral? Porque ele já superou todos os limites do conhecimento. Fez o biótipo do homem integral por haver desenvolvido todas as aptidões herdadas de Deus na condição de ser mais perfeito que se tem notícia. Eu vou ler dentro de uma hora, que às vezes se a gente ficar num tópico desse, a gente pode ir estender. Eu sei que todos vocês têm compromisso também. Quais as características que definem o homem integral? Nós poderíamos dizer que o homem integral é o indivíduo que desenvolveu ao máximo as suas três faculdades essenciais: a faculdade de pensar, a de sentir e a de querer, ou razão, sentimento e vontade. Ora,
a gente vai falar de Jesus, como modelo e como guia, a gente diz assim, escapismo. Eu já ouvi muito. Eu não sou Jesus. Ora, pelo fato de eu não ser Jesus, eu estou apto a fazer o que eu acho que eu bem entenda. Justifica as minhas falhas, justifica o meu modo de pensar, porque eu não sou Jesus. Jesus é Jesus. É assim, não é assim que a gente ouve? Jesus é Jesus. Verdade, é. Então, como eu não sou ele, mas se ele é guia e modelo, se todas as religiões andam no seu encalço, por quê? Porque ele é modelar, ele vai nos levar a mais perfeito sentimento, mais perfeita razão e a mais perfeita vontade. E nós, como homem também integral, para definir nós como pessoas integrais, o que a gente precisa? Desenvolver essa faculdade. Nós temos essa habilidade de pensar antes de falar? Né? Pensamos o que vamos falar ou emocionalmente nós reagimos? Não, tem uns que pensam, A né? maioria de nós não temos essa É, habilidade. não tem. A maioria de nós não tem essa Vai habilidade. aquele impulso. Porque vai chegar assim, um Jesus, essa moeda daqui, Senhor, paga imposto, ninguém vai pagar imposto. É criar uma situação de conflito para Jesus. Chegar para Jesus, isso aqui eu vou tomar partido de um lado ou do outro. A Jesus não, me dá essa moeda. Quem é isso aqui? Isso é filho de César. Então dá a César que é de César e a Deus que é de Deus. Então, isso é uma forma de jantever, de pensar, bem pensar, não fala. E a gente não. A gente fala pelos cotovelos. Né? Então a gente não tem ainda essas três essenciais de pensar, nós não temos ainda o de sentir. Eu sinto amor por você porque você me ama. Então a partir do momento que você não me ama mais, eu também não te amo e vou te odiar. Então isso não é de uma pessoa, de um homem e de uma mulher integral. A vontade é a nossa ferramenta máxima. Eu venho para aqui no dia que eu achar que eu devo vir. Ou não, venho ou venho. Isso vai depender da minha vontade. Porque tudo gera uma responsabilidade. Então a gente, como integralizado dentro do contexto daqui, a gente tem que saber que o nosso sentimento tem que ser o melhor possível. Então o pensar e o querer são as faculdades ativas do homem integral. O sentir é a faculdade passiva. Então, nesse sentido, podemos dizer que o pensar e o querer parte do homem. O sentir acontece nele. Então, a partir do momento que a gente está vivenciando determinada situação, o sentir vai dizer o que é. E a gente aí vai expressar. Eu estou me sentindo bem. Eu vou ser sincero. Da evolução, né? Eu senti está acontecendo. Está bonito com as nossas. Como disse essa menina Ruth Brasil, ela numa palestra disse, é o nosso metabolismo, ela fez muito bem de novo, gostei de pregar, é o metabolismo. Aí a gente bota para fora mesmo. Então, a gente não tem controle emocional ainda. Eu trouxe essa lei do progresso, porque nós marchamos para isso. Joana diz, e agora me lembrei do irmão Alberto conversando, disse que nós botamos as asas no centro, mas como o Joana de Angelo disse, que a gente cria, o homem voa alto, ele pensa alto. Em todos os sentidos que a gente faz é isso. A gente não pensa baixinho. Materialmente falando, a gente pensa em ganhar na loteria esportiva, a Mega Sena, hein? A Mega Sena saísse pra gente. Ela jogou na semana passada que vou ganhar. A gente faz uma previsão, só voa alto. Então, a gente chega na questão 779 para uma ilustração, para que a gente entenda. A gente saiu da simplicidade, da ignorância, não sabia nada. Hoje nós estamos no degrau da imperfeição. Aí, quando nós estamos nesse degrau da imperfeição, e a lei do progresso vai fazer com que qualquer um de nós, pelo impulso das necessidades, olha o que é que diz o livro dos Espíritos, são as vicissitudes da vida que fazem com que a gente se mova. Ora a gente está bem, ora a gente está ruim, ora a gente está doente, ora não.
Porque a gente não quer se adequar às leis da natureza. Então, a lei do progresso é inevitável. Vamos ficar imperfeito o tempo todo, dizer que Jesus é um modelo bonito, legal, tudo que ele faz é bonito. Chico Xavier, Irmã Dulce, a gente tem vários exemplos para citar. Madre Teresa de Calcutá, ela tem, mas eles chegaram do mesmo local que a gente. Jesus também era simples e ignorante, não foi essa potência de perfeição que é hoje, como modelo e guia. Ele também foi simples e foi ignorante. Então hoje nós temos que voar, temos que ser bons, temos que ser puros para sermos perfeitos. Então o homem se desenvolve por si mesmo, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Se vocês querem progredir, nós estamos querendo progredir, a gente tem que vir por nós. Para a alavanca, minha manhã de domingo, ouvi uma palestra, coisa agradável lá do centro, porque eu vou desenvolver a capacidade de pensar, eu vou desenvolver a capacidade de sentir e vou desenvolver a minha vontade de agir. Aí eu deixo de ser ignorante, porque eu já estou esclarecido a respeito do que é a minha proposta como ser de evolução, como ser do progresso. Porque eu tenho dentro de mim os instrumentos, qualquer um de nós, para sermos perfeitos. Dentro da gente. O sentimento de amorosidade está da gente. Porque Deus criou, Deus é amor e nós somos amor, filho dele. Espiritismo. A gente não pode falar de homem integral, de qualquer outro tema, se não se reportar ao Espiritismo. Uma plateia imensa já foi questionado a respeito, dentro do enquete, saber o que é o Espiritismo. A gente chega aqui no local desse, as pessoas vimos aqui, muitos disseram que a gente faz no Espiritismo. Vai conversar com os mortos. Aí não sei quem, não é isso? E a gente sabe o que é o Espiritismo? Para chegar para a pessoa e falar para ela o que é o Espiritismo? A gente tem essa ideia? Tem, meu irmão? A gente acha que tem. O que é para você o Espiritismo? Há uma doutrina que prega a caridade espiritual, moral. A gente acha que sabe. Que foi que o nosso mestre Leonês disse que era o Espiritismo para a gente? Já chegaram nesse grupo de estudo para saber? Ele diz que o Espiritismo é uma ciência que trata da origem e natureza dos espíritos e assim a sua correlação com o mundo corporal. Por isso que as pessoas dizem que a gente conversa com mortos, que não tem morte. Não existe morte, existe vida. Então, como ciência, o Espiritismo, a gente precisa saber o que é o Espiritismo. Como ciência, que tem sua repercussão filosófica e sua repercussão religiosa no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a sua essência é a ciência que trata da origem e natureza dos espíritos. Espíritos são todos nós. E a sua relação com o mundo corporal. Então, por esta razão, que a nossa doutrinária não está só baseada em números de encarnados, mas em número maior de desencarnados. Eles é que são trazidos para aqui para receber as nossas instruções, porque amanhã nós estaremos do lado de lá também. Então, o Espiritismo, por sua vez, sintetizando diversas correntes de pensamento psicológico e estudando o homem na sua condição de espírito eterno, apresenta a proposta do comportamento filosófico, aquilo que a irmã falou, está falando, idealista, imortalista, auxiliando na equação dos seus problemas, sem violência e com base na reencarnação, apontando os rumos felizes que devemos seguir. O bom da doutrina espírita é que ela diz que nós somos imortais. Oh, meu Deus, morreu, graças a Deus. O médico doutor Antônio, que meu pai estava doente com câncer no cérebro, ele é morrível, minha senhora. Minha irmã quase esgana o médico. Ele é morrível, seu pai vai morrer. Todos nós vamos morrer. Então, vamos desencarnar, vamos perder a vestimenta física, porque nós somos espíritos imortalistas. É isso que a gente tem que entender, que é essa confusão que a gente não compreende. E graças ao Espiritismo, que vem, através do pensamento psicológico, nos ensinar. Livro do Evangelho, capítulo 5, leia ele para você ver. Justiça das nossas aflições. Nesse livro de Joana,
ela diz que tem fatores de perturbação. E um dos fatores primordiais é a rotina. A gente faz o tempo todo. Minha mulher ia adoecer por causa da rotina. De casa para o trabalho, fazer aquela minha coisa, disse que estava deprimida. Deprimida porque estava fazendo, estabelecendo essa ferrugem de engrenagem de preciosa maquinaria que corrói e arrebenta. E a gente faz a mesma coisa num ambiente desse, como se o senhor trabalha na sua enxada, dá seu horário de enxada, depois vai para o vazio tomar uma cachaçinha, depois vai bater papo nos outros, quando voltar para casa já vem cheio de problema, diz que está lá fugindo de problema, mentira, está trazendo mais problema para dentro de casa. Então, esse homem, essa meta que a gente estabelece é a rotina, isso é horrível. Faz a mesma coisa, a dona de casa, quando não tem um companheiro que lhe auxilie, que lhe ajude, é a rotina. Sempre, de manhã cedo, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar da comida, cuidar de quem, cuidar de quem. Amanhã, outro dia, tudo a mesma coisa. A mesma coisa enjoa, né? Isso psicologicamente, isso nos estraga, nos arruína. É por isso que a gente é doutrina espírita naqueles fatores psicológicos que vêm nos auxiliar, que vêm nos ajudar a mostrar a nós o que somos. Não somos isso que a gente pesquisa. Então ela estabelece algumas poucas metas que conquista com relativa facilidade, passando a existência rotineira e neurática. Isso é horrível. A gente fica neurótico, estressado, que culmina por matar o entusiasmo de viver, os estímulos para enfrentar desafios novos. Gente, há tempo para se estudar, não tem idade não. Vai fazer um curso. Vai fazer um curso de computação. Vai criar novas ideias. Vai sair daquela rotina de conversar com os outros. Cara, aqui não tem nada disso. Não. Graças a Deus, é muito bom que aqui não tenha. Então, o homem repete a ação de ontem com igual intensidade hoje. Trabalha 35 anos, o cara diz assim, olha, trabalhei 40 anos como funcionário público, como se aquilo fosse para ele. Não teve coragem de dizer assim, olha gente, o cara tá um chefe chato. Né? Sempre tem vários chefes, porque então muda de chefe, a gente tem 40 anos, mas os chefes estão sempre mudando, cada um mais chato do que o outro. Aí a gente não tem coragem de dizer assim, eu vou sair disso porque não tem perspectiva. Principalmente no lugar do interior onde a gente mora, não tem perspectiva. Então a gente vai trabalhar 40 anos, fazendo a mesma coisa, a mesma chatice, eu vou fazendo. Por quê? Porque aí depois os lazeres são os mesmos. Não muda nem o lazer, que a gente está tão habituado, está tão condicionado, a gente não muda. Aí diz Joana que a rotina é como ferrugem, na engrenagem de preciosa maquinaria. Corrói e arrebenta. Corrói e arrebenta porque a gente vai chegar lá, é ansiedade, é estresse. E aí, como rotina, diz ela, com profilaxia terapêutica eficaz, existe um desafio proposto por Jesus, que são de grande utilidade, induzindo a criatura a dar passo mais largo e audacioso do que aqueles que levam na direção de breves objetivos da existência apenas material. Por que estamos aqui? Por que estamos aqui? Porque temos aqui uma profilaxia. O que é isso, Agenor? O que é isso, Agenor? Isso é uma prevenção. Isso é uma prevenção contra a doença. E qual é a terapêutica que a doutrina espírita nos oferece? O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém leia para você e você internalize. O Evangelho segundo o Espiritismo, a terapêutica é eficaz. Porque ela vai lhe dizer, através do Evangelho, dessa terapêutica, do passe, da água fluidificada, da autotransformação, da mudança, do esforço, rapaz, o esforço que a criatura tem que fazer, ela é que tem que fazer. Então, quando ela recebe esse, aí ela já começa a não dar aquele passinho curto, aquele mesmo naquela rotina, ele já começa a ser dinâmico, começa a ser ativo, começa a ter outra visão de mundo.
Começa a ser outra pessoa, diz, olha que é aquela pessoa jovem, que a pessoa é isso, né? Diferente, porque ela começou a ter uma vivência da vida. Então a desenvoltura das propostas do Evangelho facilita a ruptura da rotina, dando saudável dinâmica para uma vida integral, em favor do homem espírito eterno, e não apenas da máquina humana pensante a caminho do túmulo, da dissolução e do esquecimento. Vou ficar aqui sentado, com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. Agora, gente, você falou uma coisa muito séria. A minha mãe estava falando, que eu fico dizendo, toda hora você quer jogar baralho. Ela, minha filha, eu vou fazer 90 anos. Ela gosta de ler e jogar baralho. Ela disse que é, ó, ativando a mente dela, e aí eu não esquece tudo. Então, essa é a desenvoltura da proposta evangélica. Ler o Evangelho, como diz, eu acho que foi no congresso, não sei se foi Saldanha, aquela menina, aquela senhora psicóloga. O Evangelho, a gente deveria ler o Evangelho como se estivesse comendo uma fruta que a gente gosta, aquela coisa saborosa que a gente vai mastigando, né? Palavra por palavra. Quando a gente não tem a profilaxia, quando a gente não tem a terapêutica espírita, Jesus Cristo, na Bíblia, no Evangelho, diz que no futuro nós seríamos isso, ansiosos. Essa ansiedade é uma das características mais habituais da conduta contemporânea. Fato, né? A preocupação de parecer triunfador, vitória da vida. Tudo que passa, a gente olha o outro, a gente quer sempre ser o primeiro. A gente não está aqui falando, não, eu se uso para falar bem, para falar melhor, para falar não sei o que, tem que ser um triunfador. De responder de forma semelhante aos demais, de ser bem recebido e considerado. É responsável pela desumanização do indivíduo, que se torna um elemento complementar no grupo social, sem identidade nem individualidade. O grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Gente, quando a gente está com essa preocupação, a gente se nega. A gente termina, a dona de casa terminou de comer, almoçou agora, amanhã, o que é que nós vamos comer? Eu faço assim mesmo. Hein? Eu faço assim. Amanhã, o que é que nós vamos comer? Está fazendo o que é que vai fazer? Então essa preocupação, Eu não quero fazer comida. é isso. Então, eu quero chegar num grupo social, ninguém me reconheceu, eu fico estressado, fico agoniado, porque eu não fui reconhecido. Então, esse autodescobrimento é o que é mais importante na nossa vida. E quando nós ficamos ansiosos, nós ficamos medrosos, porque a ansiedade cria aquele medo, fobia do social. Rapaz, será que... Então eu fico... O que é preocupação? Me ocupando antes do fato acontecer. Isso estressa. O medo é decorrido do referido fatores sociológicos, das pressões psicológicas, dos impositivos econômicos. O medo assalta o homem, empurrando para a violência irracional, amargurando em profundo abismo de depressão. A nova geração perdeu a confiança nas afirmações do passado e deseja viver novas experiências ao preço da alucinação, como forma escapista de superar as pressões que sofre, impondo diferentes experiências. Os fenômenos fortes procedem das experiências passadas, reencarnações fracassadas, nas quais a culpa não foi liberada. Faça o clima. Qual é uma religião hoje que lhe oferece com segurança o seu processo forte? Espiritismo como religião, Espiritismo como filosofia, Espiritismo como ciência, que vai lhe dizer o que está acontecendo com você quando você faz honestamente um auto-reconhecimento. Eu sou espírito imortal. Eu estou vivendo uma violência irracional hoje que a gente está vendo na televisão. Por que razão? Porque dentro de nós há um instinto. Nós dentro de nós ainda somos animais. Dentro de nós as emoções, ela muda
a partir das circunstâncias. Se você gosta de mim, é ótimo, mas eu vou lhe contrariar. Vou contrariar no seu ponto de vista, naquilo que você se acha. Não. Essa palestra que você está fazendo é horrorosa, gente. Se alguém chegar aí e não tiver a verdade, o verdadeiro, do ponto de vista seu, é por isso que nós vamos entrar em conflito. E às vezes a gente tem que testar as pessoas até dentro de casa, para ver o que tem dentro de nós, para ver se essa violência sobressai e sai às vezes da nossa intimidade, marido, mulher, pai, filho. Essa geração hoje perdeu a confiança. Por quê? Porque perdeu a instrução, a educação em casa. Em casa não se educa mais filho. Aí essa geração aqui se afirma com os próprios comparsas, e é onde o preço da alucinação. Essa alucinação que ela quer dizer para a gente, drogas. Drogas de autoafirmação, de querer ser o que ele não é, de querer ter o que ele não pode ter, só daí a gente vê. E isso aí é uma forma escapista. Às vezes a pessoa não quer. Ontem eu vi na televisão um jogador do Vasco, ele querendo, Roberto Dinamite não deu contrato dele porque ele era pequeno, um bom jogador. Ele quase que se enveredava nas drogas. Por quê? Porque ele tinha família, tinha 2 filhos para dar de comer, ele não tinha como sobreviver. Foi botado para fora. Então, isso não justifica, porque há vários processos. Então, quando a gente vai face ao crime, é justamente por isso. Aí a doutrina espírita, através da integralidade, ela diz para a gente que a gente está querendo se escapar de uma coisa ou se envolver com outra, mas ela tem uma resposta, reencarnações. Nosso medo, que medo de estar num lugar fechado? É coisa de doido? Não, gente. Eu mesmo tenho medo de rato. Eu também bicho morto. Eu tenho medo de rato. Tá? Entendeu? Aí eu digo assim, eu devo ter ficado na clausura dali, no tempo medieval, e foi comido por rato, não é possível. Eu tenho medo de rato. E por incrível que pareça, quando eu passei, vindo com meu filho lá no Pirajá, aí o rapaz falou assim, eu não paro, meu pai embora. Eu não, paralisei. E o bicho ficou assim, olhando para mim, eu fiquei parado naquela beira ali do Pirajá. Fiquei parado. A gente não tem noção, né? Eu mostrei a ele que eu tenho medo dele. Eu também de bicho morto. Pronto, eu tenho medo dele. Foi por essa razão que ele ficou me olhando, hipnotizando. Eu diria vir, porque eu mostrei medo. Então esse medo é justamente isso, é você perder confiança. É você não ter confiança nas propostas que Como é que faz para perder esse medo? Tem uma terapia, né? Alguém vai nos ensinar para que a gente perca esse medo. Você tem que buscar alguém, tem que conviver de novo com aquilo, buscar o método, e isso é terapia, ou psicólogo, ou você mesmo tem que deixar esse medo. O medo é um fator que dissolve na organização psíquica do homem, predispondo por somatização e enfermidade, que guarda o correto diagnóstico específico da terapeuta. Se eu ficar nisso, esse medo vai dissolver, vai me envolver de outra maneira que eu vou adoecer. A predisposição nessa somatização, a somatização do nosso corpo físico. Ele adoece porque a mente está doente. Se a mente estiver sã, o corpo é sã. À medida que a consciência se expande, o indivíduo se aplica na fé religiosa. Fé religiosa que ela coloca racional. Essa doutrina que você raciocina. Não lhe deram nada pronto, mas lhe deram fatores para que você faça uma análise. O espiritismo presta ou não presta? A religião presta ou não presta? O que tem que fazer é você. Então, na certeza de sua imortalidade, ele se liberta, se agiganta, recupera a identidade e humaniza-se definitivamente, vencendo o medo de ser sectário, seja onde for. Minha irmã, a nossa resposta está aqui, que Joana deu. O medo da gente é a gente ter uma fé racional, a gente buscar se libertar daquilo de ontem, fazendo o quê? Terapia de vidas passadas. Tem gente que vai fazer uma terapia, por que isso? Por que eu tenho medo disso? E tu tem muito tempo que tem medo de rato? Hein? Tu tem muito tempo? Eu estou melhorando, mas eu tenho ainda, estou melhorando. Não vou dizer que estou bem de tudo, não. Quero conta com ele. Ainda não. Entendeu? Eu também não fiz esse trabalho de
terapêutico. Mas eu tenho ainda. Solidão é um dos fatores perturbadores da vida da gente. Ter só, né? Já pensou chegar uma idade que o nosso filho bota ali naquele depósito de velho? Que coisa terrível, né? Quer? Eu quero falar. De livre espontânea vontade é diferente. Eu estou falando, você está dentro de casa, sozinho, sem nora, sem filho, sem neto, não dá a mínima atenção, você tem que falar. A sociedade competitiva dispõe de pouco tempo para a cordialidade desinteressada, para defesa em labores a benefício de outros. Até lá também, minha irmã. Você tem uma cordialidade desinteressada, porque lá você vai pagar. E você é obrigado a lhe atender ele bem. Mas é uma cordialidade desinteressada. Minha irmã, ele faz uma visita. Isso eu gostava na Conceição de Jacuí, que as pessoas entre si, numa rocinha lá, eles se comunicam, são cordiais. Favores, um faz favor para o outro, um está doente, outro leva água, outro leva isso, outro faz a comida. Muito interessante isso. Hoje em dia está muito difícil. Mas quando a gente não tem, o problema que está difícil é que a gente também não cria vínculo. As coisas estão difíceis porque a gente não cria vínculo. O progresso surge na nossa vida, entendeu? A gente fica muito individualista. A gente fica relações também. As relações a gente fica. É o medo. Olha aí o que a gente vive. São fatores que perturbam o medo. A gente também não vai, a gente quer ser recebido. Entendeu? A gente não liga, você não liga mais para mim, né, Genô? Você ligou para mim outras vezes. Né? Ô, Genô, você nunca mais ligou para mim, você nunca mais deu importância, você deu conta para mim. Então é isso que faz. A mídia exalta os triunfadores de agora. Fazendo elogio dos grupos, vitoriosos. Só bota quem? Mulher bonita, homem bonito, exaltando às vezes que não é nada daqui. Ao mesmo tempo que sepulta os valores do idealismo, sob a retumbante cobertura da insensatez e do oportunismo. O homem faz questão de ser visto, de estar cercado, de confusão. Tem um bafafá, está lá. De sorriso, embora sem profundidade afetiva, sem calor sincero das amizades, nessas áreas sempre superficiais e interesseiras. O medo de ser deixado em plano secundário, de não ter para onde ir, com quem conversar, significaria ser desconsiderado. Atirado à solidão. Isso nos lembra período político. Que coisa boa tirar selfie com aquele político. Olha, sabe onde eu estava? Não, nós estamos aqui na área de querer criticar ninguém, mas é isso que a gente quer ser visto. A gente quer ser notado. A gente quer ser uma pessoa importante e hoje está no meio de político. Tirar selfie é importante, acha que é importante. Então são sempre áreas internas, não tem amizade sincera, sempre interesse. Tome lá e do cara acabou. Enquanto político ladrão, não quer sair perto disso. Mas tem pessoas boas também. Aí, dentro desse pacote todo, Joana chama isso tudo que a gente viu até agora. Mas, gente, se eu não estiver sendo bem claro, por favor. Me ajuda. Agora, viu, Gedão? Aí você falou na solidão, mas o espírito em si, ele sempre procura contato com as pessoas. Tanto é que Kardec fala sobre a lei de sociabilidade, né? Está na natureza do ser humano se integrar com as pessoas. E quando a gente foge, busca a solidão, tem algum problema. A gente tem que detectar isso. Não, mas tem porque solidão, a gente tá... tem solidão que é doença e tem solidão que é salutar. Porque Jesus mesmo já adorava. É uma solidão para uma reflexão. Ele ia para o monte da boa, ele ia para o mar, ele ia para algum lugar para ficar, por quê? Mas ele se isolava para uma reflexão. Isso é dizer, para pensar. Pensar. Mas o homem integral, ele tem, foi o que a gente viu no início, o homem integral tem que pensar. A dimensão é pensar, sentir e ter vontade. Então quando você pensa, Jesus fazia uma viagem transcendente. Ele ia ao encontro do Pai. Quando ele estava só, é porque ele ia entrar em contato com o Pai. Eu e o Pai somos juntos. A gente não tem essa capacidade, porque a gente não tem essa educação de se isolar, não é ficar só. Porque você não está só. Você está com suas preocupações. Onde está a sua preocupação? Não, vou para 10 centavos, eu não gosto. Vá para 10 centavos, você é a mesma pessoa. Não é o ambiente, é você.
Então, como a gente não tem hábito de fazer uma reflexão, de estar só, entrar em contato com o Pai, a gente entra em contato com o nosso problema. Por mais que a gente queira se desvencilhar, meu Deus, eu estou todo dia propagando essa porra. Meu Deus, meu marido é assim, meu Deus. Então, todos esses problemas carregam ansiedade, estresse e doença. Medo. Eu conheço. A pessoa vai ter medo que o marido vai embora para casa. Olha, ficar na rua o tempo todo era bom para ela. Tinha medo do marido voltar para casa. Tinha medo do filho voltar para casa. Entendeu? Então, tudo isso. Aí, Joana chama para a gente, ele é de homens aparência. Lentamente são retiradas as aparências do conveniente social, do agradável está punido, do conforme desejado, para que a legítima identidade apareça e o homem se torne quem realmente é. A gente vem conversando aqui, está mais ou menos essa ideia. Tipo, meu irmão, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Né? Aí depois você encontra Jesus lá na Praça da Purificação, quebrando um pau com alguém lá, está conversando aqui. Eu tive uma vez um irmão nosso, doutor espírita, gostava de tomar cervejinha dele, muito não. Agora você está falando da doutrina espírita e outro dia você vê um cara na rua embriagado, aí fica difícil, né? Porque você mostra uma aparência que você não é, você ainda não é isso. Então não mostra que você não é. E quem é, não se mostra, é visto. O virtuoso não precisa se mostrar que é virtuoso, ele é visto. É por isso que diz, quando a gente começa a fazer um autoconhecimento de nós próprios, nós vamos modificando os nossos hábitos. Aí ele diz, a doutrina espírita, o verdadeiro espírita é aquele que toma as suas más inclinações. Aí como Kardec chama ele, tomar é domesticar, como se o instinto ainda animal que está em nós é ser domado. Espere profundamente para que você não se arrependa depois dos impulsos que nós ainda somos levados a atuar. Como a aparência age por impulso. Aqui a Genô é um, lá fora a Genô é outro. Então ele não pode ser, ele é desmascarado pela hipocrisia. Se Jesus aqui tivesse, dizia ser hipócrita. Então muitos homens têm se reconhecido nos seus sentimentos éticos. Hoje está em moda, né? É que passa uma conduta, mas nos bastidores. O que é caráter? Caráter é aqui e no escuro. Caráter é você ser íntegro, que o homem integral ele é íntegro, incorruptível em qualquer situação. Isso é caráter. Está no quarto escuro é caráter. Você vai agir conforme a sua lisura, conforme você é, sem mostrar que você. Aí hoje os sentimentos os esforços saudáveis de idealismo, taxar esses valores pelos pigmeus morais. Hoje os pigmeus morais que ela quer dizer, você dizia, você achou isso aqui, achado não é roubado. Mas a carteira tem um dono, tem o nome da pessoa, tem identidade. Você achou e não devolveu. Hoje você vê os exemplos, a televisão Fantástico passado, ser honesto hoje virou uma coisa que é de praxe. É careta. É, você ser honesto hoje. Por quê? Porque os nossos valores hoje estão realmente distorcidos. Estão encarcerados nas nossas paixões, sentimentalismo, pieguice, fraqueza de caráter. Trabalhar em São Francisco do Conde, você não precisa ir lá não. É ir, Agenor, senão muito obrigado. Eu não. Eu preciso ir lá. Vai dividir o salário comigo. Muito obrigado, quero ir. Homens à aparência tornam-se quase todos. Olha, que ela disse, quase todos. Mas a gente está nesse pacote. Calmos ou não, fortes ou fracos, rico ou pobre, enxandeiro num contexto confuso, sem liberdade, apoiado de ferramentas de trabalho, como de lazer, desmotivado e automatista sem rumo. Todos nós aqui estamos nessa situação. Por quê? Porque a gente está com confusão na nossa mente.
A gente ainda vive material, gente. A gente só se preocupa com material. A gente só se preocupa com um carro novo. O vizinho botou um carro novo. Eu vou ter que ter. Ele ganha isso tudo para ter esse carro. Ele está roubando. Eu vou ter que ter um. Está roubando. Então, essa confusão, a gente fica sem liberdade. Né? Não tem autoridade, porque autoridade moral é isso com o Evangelho. A terapêutica, a profilaxia para a nossa condição moral, é você ter liberdade de falar aqui, ali, acolá, qualquer canto. Ali você viu, parece a igreja horrorosa. Eu não disse a ele. Né? Tem liberdade de dizer que não é Eu horrorosa. estava longe aqui agora. Não. Quando ele disse a palavra esse dia, não é ruim. Então, às vezes eu me trouxe. Aqui, falou. Por isso que eu lhe trouxe. Então, justamente por isso, você, aí, tá vendo você que você está com a sua cabeça preocupado em ficar em outro lugar. Não, Mas estava sabe, sentindo uma agonia aqui assim, me dando uma sono. é isso. Cuidado Não, com isso. tá, Depois a gente conversa sobre isso. Ah, Viu? A desordenada preocupação por adquirir a qualquer preço equipamento, aquilo que eu falei, veículo, objeto de propaganda, final, ansiedade para ser bem visto e acatar o meio social, o tormento para vestir-se de acordo com a moda exigente, a inquietação para estar bem informado sobre os temas em profundidade de cada momento, transtorna o equilíbrio emocional da criatura, arrojando aos aflitos a perda de identidade, a desestruturação pessoal, confusão e valor. Isso aqui eu tenho um exemplo pessoal. O meu filho pega o neto, ele vai cortar o cabelo Neymar. Tira o Neymar. Aí eu disse, meu filho, você nunca fez isso com vocês. Eu conheço ninguém, nunca fiz isso. O que você cria em seu filho, nós somos o quê? Pessoas a ser envolvidas na subjetividade, na propaganda da mídia. Ele não vai ser Neymar, porque ele é único. Tem que ter personalidade. E deixa ele por ele adquirir os hábitos bons ou ruins por ele. Você tem que dar informação. Porque esse equilíbrio transtorna essa emoção da gente. Ele deixa de ser a gente. Umas homens está numa aparência, as mulheres, ela não quer ser uma estrela. E ela não é. Ela tem que se vestir conforme a atriz mais importante da televisão apareceu. Eu não tenho condições. Meu filho, esse caçula, ele com um exemplo, se tiver R$200, se tiver uma bermuda de marca, ele dá. Eu disse, eu com R$200 eu compro várias bermudas. no meio da feira, não é baratinho. Eu disse a ele, e ele não foi criado assim, Então quando ele começou a trabalhar, se ele tiver para dar R$200 na bermuda, ele dá. Eu dou em 10, se for até o caso, ou 20. Se Comprei um tiver. vestido de 10 conto. Entendeu? Então essa coisa aqui, gente, o vestir-se de acordo com a moda deixa de ser você. Porque a moda quem deve fazer é você. É as suas condições que vai dizer o que você faz. É preferível ser pessoa simples, humilde, mas ser uma pessoa que tem valor de caráter. Porque a pessoa bate, a pessoa diz, é aquele ali, antigamente era um bigode. Palavra porque tinha a ver, ele tinha profundidade, tinha caráter. Essa fobia social é danada, viu? Esse constrangimento que a gente passa, isso é patológico. A gente tem medo de ir para a rua, né? Você já viu isso? A gente tem fobia aí à rua? O pessoal vai constrangimento para a hora, exceção feita ao seu patológico, na área da personalidade. O indivíduo tímido, desistindo de reagir, assume um comportamento forte. Você vai prestar atenção, a criança está tímida, dá ela educação, orientação, leve para a rua, converse, porque ele vai ter um comportamento de medo. Não vai se vivar, não vai se socializar. Mas o homem é social. O homem tem que viver em sociedade. Isolado, ele embrutece, estiola. Os estados fóbicos desgastam-nos mesmo e conduzem-nos às depressões profundas. São vários esses fenômenos do comportamento humano. Olha, gente, depressão é medo. Depressão é fundo. Depressão é falta de coragem. E o Evangelho é o melhor terapeuta, é o Evangelho que diz coragem. Quando a gente orar para nosso Mestre Jesus e a Deus, vamos pedir a Ele que nos dê coragem.
É isso que a gente precisa, só isso. E se a gente tiver coragem, a gente sabe se conduzir perante as vicissitudes, são variações de comportamento, de entendimento, de relacionamento. Isso tudo faz com que a gente deixe de ser inseguro para ser uma pessoa bem-estar, em vez de ser prudente. A princípio, apresenta-se como forma de mal-estar, depois com insegurança. O homem é conduzido a enfrentar um grupo social público, ele aguarda a presença, a palavra, hein? Chegar aqui, por isso que às vezes a gente já toma um curso de falar em público. Olha, dirigente, você hoje vai fazer a palestra, o cara vem aqui e não dá uma palavra. Não é por aí. Ele não tem a muita forma, ele vai se sentir mal-estar, vai se sentir seguro. Por mais que ele saiba falar, por mais que ele saiba o conteúdo, mas ele não enfrenta a plateia. Ele não foi educado para olhar as pessoas, olho no olho, para conversar com as pessoas. Ele pode saber tudo. Não junto com muita gente que ele disse. Esse autodescobrimento que Joana diz, é que a gente precisa realmente, o homem realmente não se conhece. E a mulher me conhece, coisa importante. Nós estamos falando, eu lhe conheço, eu digo, você me conhece, eu até hoje, com 63 anos, ainda não me conheço, você já me conhece. Ótimo. Identifique e persegue métodos exterior, promova o sentimento, enquanto se cansa na realização pessoal, se não corresponder à identificação íntima. O autoencontro seja satisfação estimuladora, saudável. Esse esforço deve ser acompanhado pela inevitável confiança no êxito, porquanto é ambição natural do ser pensante investir para ganhar. A gente só quer investir para ganhar. A gente precisa ter uma identificação conosco. Quem é você? Como você? O que você está fazendo aqui? Essas perguntas a gente não faz. O que eu estou fazendo aqui? Propósito da vida. Por que Deus me deu essa vida? Por que Deus me deu esses problemas que eu estou atravessando? Por que Deus me deixou esse cidadão, essa cidadã como meu marido, como minha mulher? Né? Filosoficamente. E aí, o que é a filosofia? A filosofia vai abrir de perguntas e respostas. Porque essa cadeira é branca, porque essa parede aqui é branca, porque poderia ser azul, que poderia ser em vez de ser desse alumínio, poderia ser de madeira, enfim. Então, esse encontro, esse autoencontro é fundamental para que a gente tenha uma realização pessoal, para que a gente tenha êxito de saúde. Por quê? Para quê? Como fazer? Por que fazer isso? Por que eu vou para o centro? Por que eu não vou? Então, tudo isso aqui é do pensamento, do homem integral, para que ele tenha uma vida saudável. Hoje precisamos de uma vida saudável. É só saber como se comportar. Então, esse estimula as satisfações. Que coisa boa ele estar aqui. Se eu não gostasse daqui, eu não estaria aqui, nem vocês estariam aqui. Então, por quê? Porque esse encontro estimula, é saudável. E isso é uma troca energética. Nós estamos mergulhados no fluido energético. Nossos pensamentos, nossas atitudes, nosso comportamento. Eu penso aqui agora que ele disse assim, qual é o de nós aqui? Que chega de manhã e faz uma prece para Temer, a população brasileira, o que faz? Quem é esse? O presidente. Quem é que chega assim e assim, não, hoje vamos orar para esse presidente? O que a gente faz? Então, tudo chateado. Mas é isso que eu estou dizendo. Mas é isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. Mas os nossos sentimentos, olha o que ele está dizendo aqui, é externo. A gente vive com prazer. A gente está doente também. Sim, a gente vive com prazer. A gente vive com prazer. Eu vi a pessoa dizer assim, aí não é tão ruim, tão miserável, a doença está pegando ele, vai dar o troco dele. Mas ele sabe essa missão, ele tinha essa missão de vir, desvincular tudo, para o povo tomar esse ódio dele. Não, mas aí é que está o problema. O problema que eu estou colocando não é que ele deixa de fazer, ele está fazendo coisa, tudo bem. Eu sou a favor, mas eu estou dizendo, por que a gente não para de manhã? Quem é de nós aqui hoje fez uma prece para ele? Eu confio, não vou dizer que confio. Mas Para todo, não faço nem quem. Mas ele em especial. Não, pronto. Eu nem conheço. A consciência ética. O homem é o único animal, está faltando 7 lá, ou 4.
o único animal ético que existe. Não obstante o exame da sociedade, nas suas variadas épocas, face à agressividade bélica, a indiferença pela vida, a barbárie que está morta. Tudo isso que a gente conversou está aqui. Apresentar uma consciência criativa, pensar em termos de abstração como a beleza, a bondade, a esperança e cultivar ideais de não crescimento. O homem que se afirma pela ação bem direcionada conquista a resistência para preservar na busca das metas que estabelece, amadurecer a consciência ética de responsabilidade e dever, que eu evidencia logo mais audacioso. Olha, quando a gente pega o Evangelho, quando a gente vê Jesus, ouve Jesus, aí ele diz o seguinte: ele não tem questão, ele não faz questão que você siga ele. Que a gente conviveu conversando, que Jesus está no leme, está no comando das nossas famílias. Ele quer isso. O que ele quer? Ele quer que você crie uma afirmação bem direcionada e resista. Kardec disse antes: dome as suas más inclinações, né? Nós somos seres que inclinamos para um lado, para o outro. Tomamos partido para esse, para quê? Nosso WhatsApp toma partido para fulano e tem a imagem de Beltrano, não é assim? Então a gente toma um partido. Mas ele quer que estabeleça uma consciência de comportamento, de responsabilidade ética e moral. Se nós tivéssemos esse comportamento ético e moral de homem integral, de mulher integral, não teríamos medo de doença, não íamos ter medo de morrer, né? Porque estamos amadurecidos nas ideias, no comportamento. A nossa consciência é outra. Despertar a consciência é justamente isso, é deixar de ser subjetivo, como beleza. Ah, meu Deus, preocupação, imagem é fundamental, não é desleixo. Mas não precisa ser vaidoso a ponto de botar um terno, está conversando, para se mostrar que eu sou religioso. Eu estou diferente pela vestimenta, eu tenho que ser diferente pelo comportamento. Eu tenho que ser diferente pelo ser ético, não pelo que eu venha vestir. Não venha para aqui de bermuda, lógico, mas tem que ser, porque as ideias têm que ser nobres. Nosso comportamento tem que ser nobre, nosso falar tem que ser sim e não. E isso a gente não faz. Isso nós não somos éticos. Porque ser verdadeiro, de assim, ser isso não, isso é sim. A criança precisa ser educada a partir desse princípio. Não vou dar por isso, isso e isso. Não vamos boicotar a criança. Não vamos fazer como meu filho faz assim: meu filho, você me ama. Então, no momento que meu filho dá o presente ao filho dele, não. No dia que não dá, é o pior pai do mundo. Aí dá errado. É errado. Então é isso que a gente vai ser o pior pai do mundo. Então, o dever que Jesus nos chama é esse, a responsabilidade. Nós não estamos aqui porque gostamos de estar aqui. Nós não estamos aqui porque veio viajando não, gente. Nós estamos aqui com a responsabilidade de dever de propagar a doutrina espírita. Nós estamos aqui com o dever de estabelecer, amadurecer a nossa consciência. E é aqui nesse salão que vai amadurecer a nossa consciência, a nossa responsabilidade. É aqui nesse salão que a gente vai ter uma visão ética de mundo. É aqui nesse salão que a gente vai saber valorizar o outro. É aqui nesse salão terapêutico, psicologicamente, é aqui. Isso aqui, você sabe o que é, eu sempre digo, é uma sala de visita médica. Salão espírita é uma sala de visita médica, no qual a gente vai ser tratado pelo médico Jesus. Então é aqui é para isso. Conviver com o outro, ver através do outro que o outro também tem problemas como eu tenho, ver como é que o outro supera os problemas. A gente adora ver, quando a gente vê um atleta subir no pódio, que glória, mas a gente não sabe, por trás daquele pódio, quantos choros, quantas quedas, quanta desistência, quanta vontade de desistir. Não é verdade? Então a gente tem que ser esse, amadurecer a nossa consciência. Porque enquanto você não amadurecer sua consciência ética, e responsabilidade de dever, não vai lhe dar, lograr você a conquistar nada. Se lembra do Evangelho? A um dos 5 talentos, a outro Jesus dá 2 talentos, a outro ele dá 1, ele dá 5 a ele, aí nosso
Nossa mesquinharia é assim. Ele deu 5 a ele, 2 a ele e a mim 1. E depois vai me cobrar? Vou enterrar a porcaria do dinheiro dele. Agora acontece o seguinte, o maior valor foi quem recebeu 1. De responsabilidade ética, de amadurecimento foi 1. E ele desperdiçou. E se você recebe 5, perdendo 3, fica com 2. Você vai aplicar em alguma coisa. Mas se você recebe 1 e não aplicou em nada. Então, essa consciência daquele homem foi horrorosa. Como ele pode conquistar, ser mais audacioso se com 1 ele foi infeliz nas suas aplicações? Nós somos nós que recebemos o talento para multiplicar. E a gente não faz nada. Ela entra num aspecto de religião e religiosidade. Gostamos, né? Uma forma religiosa, coisa legal. Fomos criados assim, milenarmente. Adotar uma forma religiosa. Pode se ausentar se quiser, né? É isso. Pode ir mesmo. Com prazer. Eu sei, vai. Pode ir. Tchau. Adotamos uma forma religiosa que se viva de forma. E a gente está até acabando, só falta 4. Tá tudo bem, De uma forma religiosa. Sem que se viva de forma reta dentro do procedimento da religião. É a experiência da religião sem religiosidade. A religiosidade é uma conquista que ultrapassa a adoção de uma religião. Uma realização interior. Só você chegar aqui, meu, um pouquinho ligeiro. Depende do formalismo, mas que apenas se consegue através da coragem e de um homem emergir da rotina e encontrar a própria identidade. Ora, quando a gente está dentro de uma religião, como os católicos, né? Na religião católica, convencional. Na religião evangélica, é questão de conversão. Toda da religião espírita, conversão. O importante, como diz Adenal, não é você ter uma religião, é você ter religiosidade. É você ter compromisso com o que você abraçou. A religião é rótulo. A religião é você estar numa sociedade que não diz, eu não sou ateu, eu tenho uma religião, sou católico, porém não vou lá na missa. O mais sincero, o mais íntegro dentro da sua religião é o Evangelho. Por esta razão que Jesus foi ao encalço de Saulo, porque ele era ético, fiel aos compromissos da sua religião. E quando ele entendeu Jesus disse, esse sabe que um dia que ele estudar o Evangelho, ele será o meu melhor discípulo. Foi o melhor discípulo de Jesus depois da fase que não conviveu com Jesus, foi Saulo. Porque ele tinha experiência da religião, ele tinha íntegro da religião. O que ele fazia, Saulo, é porque a religião mandava perseguir e matar, mas na índole dele não é isso. Ele seguia a religião, é lei. E Jesus disse que não veio destruir a lei, mas não tinha religiosidade. Quando ele conheceu Jesus, ele passou a ter mais religiosidade e não ficou apartando a religião. Então, a religião, como acho um filósofo, não sei se foi Nietzsche, disse que a religião é o ópio de tudo. Perigoso, porque a gente deixa de se encontrar com a nossa própria identidade e a rotina. Eu vou para o centro, o centro me faz bem, o centro da espiritualidade dá o passo, a água frutificada, eu estou bem. Isso é rotina, gente. Isso cria um vínculo só com o centro, mas não cria um vínculo comigo. O centro não vai resolver meus problemas, quem vai resolver meus problemas sou eu. Através de uma religiosidade, uma conquista. Eu tenho que entender essa realização. Agora, com lucidez, fanatismo, pieguice, e nada disso. Os espíritos isso, A, B, C ou D, não. Eu tenho que ser independente de formalismo. Eu tenho que ter coragem de assumir os meus erros. Eu tenho que sair do marasmo da rotina. Eu tenho que ir para o centro, eu tenho que ir para isso, eu tenho que ir para aquilo, só rotina. Eu tenho que me encontrar. Então, essa é a proposta do doutrina espírita.
Com isso a gente cria maturidade psicológica. Essa larga infância psicológica da criatura é que mais há problema na área do comportamento humano. Nós somos crianças, gente. Habituados, a criança apenas sua necessidade de anseio resolvida imaturamente pelos adultos, pais, educadores, familiares, amigos.